É verdade que a sociologia nasceu, com Emile Durkheim, como ciência da rejeição do senso comum, como ciência dos fatos sociais, como contraposição do conhecimento científico das insuficiências do conhecimento vulgar. As etnociências representam um esforço crescente de libertação do conhecimento, dos constrangimentos e limitações que foram impostos às ciências pelos códigos da sociedade moderna, abrem perspectivas de estudos comparados que ampliam o âmbito da compreensão que temos desses diferentes campos do conhecimento. Há alguns anos começou-se a falar em textos acadêmicos em o rural. Todos nós hoje fazemos isso. O adjetivo havia se transformado em substantivo, mas um substantivo indefinido, residual, dotado de vida própria, embora abstrato. De geográfico, o conceito passava a ser sociológico, para se referir não mais propriamente ao espaço, até então definido como rural, mas sim a um sujeito político, um sujeito territorial, dotado, como alguns preferem, de territorialidade. O eixo do imaginário brasileiro se deslocou da roça para o urbano, ainda que a imensa maioria da população continuasse vivendo na roça. Na verdade, essa mudança de eixo é do século XVIII, quando surge no Brasil uma primeira redefinição do espaço. A trajetória das palavras nos fala da dinâmica do imaginário que, de forma cambiante, tem definido esse mundo. Podemos começar por uma das mais emblemáticas palavras do imaginário brasileiro, a palavra sertão. Já está lá no documento inaugural do Brasil, a Carta de Pero Vaz de Caminha, 2 vezes. Dizer, esta terra, pelo sertão nos pareceu vista do mar muito grande, porque estender olhos não podíamos ver senão terra com arvoredos que pareciam muito longos. Nem é casual que o sertão seja ali visto como o refúgio da barbárie, dos inimigos da civilização. O sertão passou a ser um conceito político, terra de gente residual do processo civilizatório, gente de historicidade lenta, atrasada, arredia ao mundo moderno e civilizado na concepção ambiental. A forma mais popular e significativa do imaginário referido ao sertão é a da música sertaneja. A reelaboração industrial da música caipira surge em 1929, no momento da crise do café e das grandes migrações da roça para a cidade. Torna-se o fundamento da crítica social popular, ao contrapor a natureza e o autêntico da roça, ao postiço e artificial do mundo urbano, a pessoa ao indivíduo, a comunidade e a sociedade, para traduzir sociologicamente o conjunto dos sentimentos nela expressos. A música sertaneja foi desde a origem música urbana, que teve dos migrantes seus apreciadores preferenciais e expressão da consciência social do proletariado industrial. Foi a forma anômica de expressão da compreensão da cidade e da indústria como recusa, como repulsa, como consciência infeliz do desenraizado. Floresceu politicamente associada ao populismo político, centrada numa visão patriarcal e tradicionalista do mundo. Vocês podem examinar todas as músicas sertanejas até o aparecimento, que aí isso tudo termina, dessa música sertaneja pós-moderna, que já não tem absolutamente nada a ver com aquela famosa tradicional do Torinho Tinoco, do Touro de Florença. Temos, portanto, um quadro histórico de situações sociais
que nos vêm desde o advento da República e que tendem a ser explicadas por estilos interpretativos e sistemas conceituais, não raro, divorciados daquilo que se explica. Uma certa sociologia da cópia reduz o alcance da compreensão de como se propõe aqui o processo histórico, o que nos é propriamente singular. É nesse plano, já estou chegando, que nos defrontamos com a crise do imaginário rural brasileiro, crise que se manifesta no que Henri Lefebvre, sociólogo francês, chamou de rapto ideológico, uso das noções explicativas fundamentadas para explicar o que não está propriamente referido a esses fundamentos. Isso pode ser notado em alguns desdobramentos contemporâneos da centralidade mítica do sertão nas concepções de grupos sociais que têm com o mundo rural um relacionamento mediado pelas ideologias políticas. Canudos, que foi considerado em seu tempo reduto de fanáticos, monarquistas, que não era, passou a ser reinterpretado, no período mais recente, como organização de resistência socialista ao latifúndio e ao capitalismo. Num debate com o professor José Calazans, historiador baiano e o melhor conhecedor dos detalhes de Canudos, que era um tipo muito sossegado, né? Daquele meu rei, não é bem assim, tá? Ele não falava assim, mas era quase isso. Alguém mencionou esse suposto socialismo para situá-lo nos embates ideológicos da atualidade. Calazans, com bom humor, lembrou que havia comerciantes no povoado sertanejo e mencionou, entre outros, os irmãos Vila Nova, e um deles existe um depoimento, um livro, Memorial de Vila Nova, que ficaram ricos com quase monopólio que receberam para manter na localidade loja do porta-aberto balcão ao lado do santuário. O próprio conselheiro, amigo bravo do professor, havia sido comerciante. Estamos neste momento da história brasileira, em face do que com Sigmund Bauman poderíamos chamar de liquefação do sistema conceitual, que na verdade é uma ideia que vem de Lévi-Strauss, uma tribo do Mato Grosso. Ele diz isso. Essa é uma sociedade líquida, unipolar. Tudo se reorganizava rapidamente, não havia nada propriamente estrutural. Os conceitos raptados politicamente por grupos ideológicos e mesmo grupos religiosos para explicar e assumir a hegemonia dos movimentos sociais e das inquietações sociais. Tem uma cantiga de Ninar que eu mesmo ouvi quando era pequeno. Minha família era de colonos de café, né? Nana neném, que a pouco vai pegar, mamãe foi à roça, papai é o cafezão. Quer dizer, o trabalho a roça era feminina. Nas casas, eu gosto muito de ver essa coisa da dimensão simbólica da arquitetura, mesmo da arquitetura de roça. Nas casas, mesmo urbanas, onde ainda existe isso, tem quintal, por exemplo, então tem o jardim e o quintal, onde se planta verdura, essas coisas. E aí aconteceu, isso começa a aparecer aí pelos anos 30 no Brasil, uma coisa bastante interessante, é que o jardim é da mulher e o quintal é do homem. Quer dizer, transplanta para a cidade a coisa que veio da roça, mas adaptando que supostamente a verdura era cultivada em volta da casa de roça, pela mulher, era a lavoura dela, né? E com o aparecimento dos jardins domésticos na cidade, que é uma espécie de cômodo introdutório na habitação, a mulher passou a cuidar do jardim e o homem da roça. A questão agrária é a questão da relação entre terra e capital. Na Europa, o conflito era óbvio. A nova economia empresarial capitalista em conflito com os proprietários de terra, que era a nobreza rural. Para o capital entrar na agricultura,
tinha que pagar tributo, a renda da terra aos proprietários de terra, na nobreza rural. Então isso cria um conflito histórico que define todo o debate sobre o capitalismo. No Brasil, o proprietário de terra foi o nosso capitalista. Ele se desdobra, ele não é um proprietário feudal, como dizia o Partido Comunista, quer dizer, o latifúndio feudal, não sei o que mais. Não tem nada a ver, não tem nada de feudal aqui, certo? Ele era um senhor de escravos, é outra história. E essa é uma complicação que na Europa propriamente não havia outra coisa. Então, nós não temos uma questão agrária, no sentido de não temos um conflito entre o capital e a propriedade da terra. Quando a economia brasileira se moderniza, e o grande passo nesse sentido foi a abolição da escravatura negra no século XIX, o capital fluiu mais rapidamente, os grandes proprietários de terra, que deixaram de aplicar na compra de escravos, tiveram capitais disponíveis. A gente vê isso no tipo de documento que chega a ser ridículo, mas que é importante. Nos almanaques, eram comuns almanaques grossíssimos, às vezes de 1000 páginas, que elencavam o nome de todo mundo, né? De todo mundo que tinha dinheiro por terra, e o que era e tal. Então, capitalista era o rentista, não era o empresário, né? E o fazendeiro é que era o verdadeiro empresário. Como eles eram fazendeiros, mas eram empresários, eles sabiam perfeitamente que aquilo era uma estupidez histórica. Então mas ele teve que convencer politicamente os fazendeiros de que ia haver a abolição da escravatura, mas não ia haver nenhuma indenização, os escravos não iam ser estatizados, nacionalizados, nada disso, e que eles iam perder mesmo os escravos, sem receber nenhum tostão de golpe. Então, o que ele dava em troca era a importação de imigrantes, portanto não era preciso investir na pessoa do trabalhador, que ia como colono para as fazendas, do Brasil inteiro, mas São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, e que trabalhava sem ser comprado. E se morresse, substituía pelo outro, o capital não morria mais. Então há uma dinâmica nesse processo que nada tem a ver com uma questão agrária. O capital não precisou desenvolver uma guerra contra, que em alguns casos é guerra sangrenta em outros países, contra o latifúndio, porque o capital era o latifúndio. Podia acontecer de ser só proprietário de terra, ou ser só capitalista e tal. Houve casos, mas na essência do processo, não. O sertão mítico se constituiu não só como centro de uma religiosidade que perdura nos movimentos messiânicos e milenaristas que persistem, mas também como centro de uma concepção residual do Brasil, antagônica em relação ao Brasil dominante, urbano e moderno, politicamente, concepção politicamente impolítica.